Dando continuidade à nossa aula anterior sobre o exercício da mordomia cristã, nós conceituamos e definimos o significado de mordomia. Mordomia, portanto, é administrar, é gerenciar, é cuidar de tudo o que Deus criou. Então, o mordomo não apenas possui direitos do qual ele usufrui e desfruta, como também tem deveres a serem cumpridos. E tudo que foi confiado em suas mãos, ele prestará contas a Deus. Citamos também alguns personagens que Deus constituiu como seus representantes e que exerceram a função de mordomo, de servo sobre algo ou sobre alguém desde a criação. Um dos exemplos de personagens citados foi o caso de José no Egito, conforme Gênesis capítulo 39. Mostramos também que tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento existem expressões e termos que se referem à mordomia. Primariamente era o escravo ou o servo que exercia essa função de administrar ou supervisionar, como também, em alguns casos específicos, ele tornava-se herdeiro legítimo como um filho adquirido. Mostramos também que a mordomia se estende a toda a igreja, tanto no aspecto coletivo como no aspecto individual. No coletivo, a igreja como instituição, ela recebe de Deus uma atribuição, um ofício, ficando responsável pelo bom desempenho dessa função ou dessa atribuição. Portanto, ela precisa desenvolver sua mordomia para não ser reprovado pelo Senhor, guardando a sua palavra e praticando os seus ensinamentos. No aspecto individual, cada um de nós fomos criados com este propósito, de sermos seus representantes, apoiadores, contribuindo com o que recebemos de Deus através dos nossos recursos financeiros, doando, ofertando, dizimando proporcionalmente, com generosidade e com alegria, doando nosso tempo, administrando bem esse tempo e com equilíbrio para que os nossos dias não sejam pesados e as coisas de Deus não fiquem em segundo plano. E também doando, contribuindo com a nossa vida, porque é através dela que Deus exerce seus planos e desígnios. E também contribuímos com as nossas habilidades e dons, porque são importantíssimas para o bom desempenho das atribuições a nós confiadas. Então, resta-nos agora saber quais as características ou qualidades de um mordomo. E é aqui que entramos em nossa segunda aula. Quais são, portanto, as características ou qualidades do mordomo? Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a benignidade, e andes humildemente com o teu Deus. O texto em referência mostra-nos algumas características de um bom mordomo. É certo que esse texto está em um contexto em que o povo de Deus, o povo de Israel, já havia quebrado aliança com Deus. Deus levanta o profeta e profere essa profecia de exortação a fim de que eles andassem conforme o que Deus havia estabelecido. Usando esse texto como referência, encontramos nele algumas características ou qualidades que podem ser aplicadas à vida deste mordomo. A primeira característica que encontramos nesse texto é que ele precisa praticar a justiça de Deus, ou seja, ter uma conduta ilibada, uma conduta correta. Então essa justiça não é apenas um atributo específico divino, no que diz respeito a Deus que é justo. É também uma espécie de natureza, ou seja, o homem não só pode, como tem o dever de andar em justiça, andar corretamente diante de Deus e diante dos homens. Uma vez transformados à imagem de Cristo em sentido real e literal, ele participa dessa santidade, desse viver diferente diante do Senhor. Então, quando falamos em santidade, ela tem também o seu sentido mais amplo, de alguém que foi separado, não isolado e nem das pessoas e nem do mundo. Alguém que foi consagrado, ou seja, a vida desse indivíduo ganhou um novo rumo, um novo sentido. Por isso, um viver diferente. Então Deus propõe ao homem, a partir desse evento, desse novo nascimento, a transformação dessa realidade de pecado, que é a injustiça, do qual o homem tende para o mal. E como podemos fazer isso? Buscando praticar essa verdade. Então, o conceito de justiça, segundo a Bíblia,
tem por base a revelação de Deus através da sua palavra. Olha o que está escrito na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, do verso 16 ao verso 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Qual é o objetivo dessa revelação? Nos ensinar os padrões morais de conduta conforme a sua palavra é revelada a nós. Não na visão humana em si, mas na de Deus, com a mente de Cristo. Conforme escreveu o apóstolo Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 16, ele afirma que o homem espiritual, renascido em Cristo, ele é equipado agora para a prática das boas obras. Nela, inclusa essa justiça. Fazer o bem e andar em retidão. Como assim? Quando você anda corretamente diante da sociedade, você faz o que é certo. O que a sociedade diz a seu respeito, ali vai uma pessoa justa, uma pessoa correta. Então, essa qualidade se apresenta de maneira perceptível e incrível. Somos, portanto, equipados para fins definidos. E que fins são esses? Primeiro, honrar, reverenciar e respeitar nossos superiores, nossos governantes e todos aqueles que se encontram acima de nós. Então, isso se torna em uma conduta justa. Segundo, mostrar bondade para com o próximo, que é a base de toda a justiça humana. Terceiro, ajudar o próximo em momentos de necessidade. Então, isso demonstra uma conduta louvável, uma conduta agradável a Deus. Entenda que a justiça de Deus sempre trabalhará ao nosso favor, nunca contra. Então, o mordomo de Deus pratica a justiça, tendo sempre como referência o seu Criador. Então, a graça de Deus não somente perdoa e imputa, ou seja, atribui essa responsabilidade à correta posição dessa conduta. E aí o indivíduo nascido de novo vai produzir este senso que agora devemos andar em justa justiça. Por isso que o profeta vai dizer que Deus já mostrou o que ele espera de nós. O que ele espera de nós? Que andemos conforme a sua vontade. Tão somente isso. Então isso nos impedirá de praticarmos a corrupção e a desonestidade contra o nosso próximo. Então ser um mordomo de Cristo é ser justo tanto no julgamento quanto nas ações. Por isso, o homem que enterra os seus talentos, ou seja, não exerce como deve exercê-lo, não administra o que receber do Senhor, é considerado um mau mordomo. E por que ele é considerado um mau mordomo? Porque é injusto para com o seu Senhor. Porque não reconheceu que o seu Senhor é o dono dos talentos, ora distribuídos, concedidos a ele. Portanto, não seja injusto, pois o seu Deus é e sempre será justo em todos os momentos e ocasiões. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel.
sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros e, quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. A segunda característica que encontramos no texto é que ele ame a benignidade, ou seja, a bondade, a generosidade. A bondade é outra qualidade de um mordomo. A palavra de Deus nos estimula e nos incentiva a sermos bondosos, a sermos benignos, a sermos generosos. Bondade, benignidade, generosidade têm a ver com a justiça também. Elas andam juntas. Então, um exemplo de bondade está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 10, do verso 25 ao verso 37. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e, vendo-o, passou de largo. E, de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele e, vendo-o, foi movido de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. E, pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Cristo, através dessa parábola, ensina-nos como cultivarmos essa prática. É natural sermos bondosos com aquele de quem gostamos, como nossos parentes ou pessoas mais próximas, íntimas a nós. Mas a bondade, que é uma qualidade divina, vai além disso. Jesus disse que o Pai Celestial é benigno, é bondoso, não só com aqueles que o amam, mas também com os ingratos. Jesus incentivou seus seguidores a imitar a Deus a este respeito. Vocês têm de ser perfeitos ou completos, assim como seu Pai Celestial é perfeito. Qual a nossa referência de bondade? O próprio Deus. Então, outro exemplo que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 9 ao 12, diz assim:
E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E, pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Os humanos criados à imagem de Deus têm a capacidade de demonstrar bondade. Nós podemos imitar a Deus, estender bondade a outros, não só a nossos parentes, mas a tantos quantos tiverem a oportunidade de serem abençoados por nós. A Bíblia diz que a bondade faz parte do fruto do Espírito Santo, fruto este que todos devem cultivar. Assim, ela pode ser desenvolvida à medida que nos achegamos a Deus e aprendemos mais dele. Então a bondade, além de inerente à natureza humana, também é muito prezada por Deus e é natural que ele nos diga para nos tornarmos benignos uns para com os outros. Para vocês terem uma ideia, os judeus, por exemplo, praticavam muito a cultura da hospitalidade. Por isso que o apóstolo Paulo vai fazer menção dessa lei, porque ela é um chamado para acolher estranhos e necessitados e outros cristãos com bondade e generosidade. Portanto, a hospitalidade deve ser oferecida voluntariamente e sem queixas, conforme instruído na primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 9. A história de Abraão também é um exemplo de como a hospitalidade pode levar a receber anjos sem saber. Como bem lembrado, a carta aos Hebreus, no capítulo 3, verso 2. A hospitalidade, portanto, vai além do básico, ou seja, ser hospitaleiro envolve mais do que apenas oferecer comida ou abrigo. É uma atitude que exige uma casa e uma agenda abertas, um ouvido atento para as necessidades dos outros e a disposição de abrir o coração até a carteira, se for o caso. Reflita comigo. Você acha que nesse mundo tão ingrato e sem bondade é possível sermos bondosos com os outros e até mesmo com estranhos? O que pode nos ajudar a fazer isso? E, na verdade, por que deveríamos nos preocupar com isso? Deveríamos nos preocupar com isso sim, porque isso é um mandamento. Amar a benignidade, amar a bondade. Então não somente você ganhará com isso, mas as pessoas que forem amparadas, que receberem de você essa graça, ganhará também. Lembre-se das palavras de Jesus. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhes vós também. Então, se sabemos que o correto é fazer o bem e não o fazemos, conforme nos orienta o apóstolo Tiago em sua carta, estaremos pecando contra Deus. Se você não quiser ficar em falta com Deus, atente-se para esse mandamento. E a última característica que nós encontramos no texto é que nós andemos humildemente, ou seja, reconheçamos a Deus, dependamos de Deus. Porque Deus exige de nós, queridos, humildade. E o que é a humildade? É a ausência completa de orgulho. Então todas as pessoas orgulhosas, no fundo, é arrogante. E Deus odeia essa prática, conforme está escrito em Provérbios capítulo 6, do verso 16 e o verso 17. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Diante do que acabamos de observar, Deus resiste a esse arrogante, a esse soberbo, a esse orgulhoso, mas dá graça ao humilde, conforme Tiago escreveu no capítulo 4, verso 6 de sua carta. E se você quer obter graça aos olhos de Deus e dos homens, seja humilde. Reconheça que sem Deus você não pode fazer nada. E reconheça também que você também dependerá sempre do outro para chegar a algum lugar. Ninguém sobe na vida sozinho. Nós sempre teremos auxílio de alguém para alcançar o sucesso,
seja aonde estivermos e aonde formos. Se você chegar longe, agradeça a Deus, mas louve também pelas pessoas que foram uma escada e que contribuíram para o seu sucesso. Não se iluda, mas pense, você é o que é por causa de alguém. Nós somos o que somos por causa de alguém. Se você foi bem educado, se você foi bem cuidado, instruído e bem direcionado na vida, alguém nessa longa caminhada contribuiu para que você chegasse aonde você se encontra. No que diz respeito à nossa caminhada cristã, se fomos justificados, se fomos redimidos, se fomos perdoados e reconciliados em Deus, foi por causa de alguém. E esse alguém se chama Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo que restaurou a nossa comunhão com o Pai. Agostinho de Hipona disse uma vez: se me perguntasse qual a primeira coisa da religião, responderia: a primeira, a segunda e a terceira coisa diria: sim, tudo é a humildade. Quem é humilde não olha apenas para ele mesmo. Ele vê além não somente a si, mas também o seu próximo. Assim como o outro tem defeitos e qualidades, você também tem. Assim como o outro precisa de cuidado e suas necessidades serem satisfeitas, você também tem e precisa. Ninguém é melhor do que ninguém e ninguém é maior do que ninguém. Todos somos iguais perante a Deus. E a humildade nos faz olhar por este caminho, por este prisma. Então, o mais interessante de tudo isso é que o apóstolo Paulo vai tratar essa questão de maneira simples e direta, quando ele instrui os irmãos de Corinto e de Roma, dizendo que cada membro é importante no corpo místico de Cristo. Então isso denota igualdade, ou seja, não existe aos olhos de Deus maior e nem menor. Somos da mesma estatura. Permita-me a expressão, somos farinha do mesmo saco. O próprio Jesus nos convida a ir até ele e aprender dele a mansidão e a humildade. Convenhamos, se o Senhor Jesus, o homem mais ilustre que já pisou nessa terra, o mais sábio, o mais poderoso, o dono do céu e da terra, o Deus conosco, disse que é manso e humilde de coração e nos convida a aprender dele com ele, quem somos nós, queridos, para rejeitarmos este convite e estas virtudes? Ser humilde é uma virtude que pode ser aprendida. O maior exemplo e referência de humildade na história deste mundo é o próprio Jesus, que sendo Deus, despiu-se de toda a sua glória, veio como um simples homem, tornando-se servo dos homens e assumindo os pecados de toda a humanidade. Quando pensamos em humildade, logo nos vem à mente a ideia de pobreza. Talvez alguns pensem que humildade esteja relacionada à pobreza. Mas isso é um ledo engano, porque a humildade não tem a ver com essa condição. Ela tem a ver com valor. A humildade é a qualidade de quem age com simplicidade, uma característica de pessoas que sabem assumir as suas responsabilidades sem arrogância, sem prepotência ou soberba. Onde há humildade, há o reconhecimento das próprias limitações, a doação voluntária, a modéstia e a ausência de orgulho. Podemos concluir que a humildade verdadeira é obra transformadora do Espírito Santo. E como precisamos que o Espírito Santo nos transforme dia após dia para nos parecermos com Cristo. O Senhor Jesus contou certa vez uma parábola envolvendo dois homens que foram orar no templo. Um era fariseu, religioso, que vivia num sistema muito opressor, e o outro publicano, cobrador de impostos. O fariseu orava arrogantemente, se considerando melhor do que o outro. Por causa dessa atitude, foi reprovado por Deus. O publicano, que orava piedosamente, baixou a cabeça e, reconhecendo seus pecados, sua fragilidade diante daquela situação que vivia, foi aceito por Deus. Porque este foi aprovado e aquele não? Este foi aprovado porque reconheceu suas limitações, reconheceu que dependia de alguém e sabia que ele era falho. Mas sabia também que Deus, que é onisciente, vê e sabe de todas as coisas. Não há como esconder nada de Deus. O outro, portanto, não reconhecia suas limitações e nem as suas fraquezas. Por isso foi reprovado por Deus.
Aprendemos hoje as características ou qualidades que o Senhor pede de nós como mordomos. A primeira coisa que Ele pede de nós é que pratiquemos a justiça, sabendo que é necessário andar corretamente em sua presença, administrando essa virtude que não é só um atributo divino, mas uma natureza. A segunda coisa que Ele pede de nós é que amemos a benignidade, pois é nosso dever fazer o bem porque isso agrada a Deus, o nosso Criador, e beneficia não somente a nós, mas aos que nos odeiam, que estão próximos a nós. E a terceira e última coisa que Ele pede de nós é que andemos humildemente em sua presença, reconhecendo-o em todos os nossos caminhos, e que não somos nada diante dele, que precisamos uns dos outros nessa caminhada cristã e terrena. Então, se eu não exercer bem essas atribuições como um bom mordomo, eu serei cobrado e não alcançarei o favor de Deus em minha vida. Que você possa refletir sobre essas características, colocar em prática e exercer de maneira excelente o exercício da mordomia. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula.